Hello there. Bem, isso não é o meu Star Wars. Mas estragaram os meus personagens. Esse não é o meu Star Wars. Esse aqui é um furo de roteiro. Meu Deus, estragaram tudo. Jogaram Rebels fora. Pois é. A gente avisou. O vídeo de hoje, ele é um vídeo um tanto quanto especial. Por que eu falo isso? Primeiro, a franquia Star Wars, ela parece que tem um tato para acertar no 5. Como assim acertar? Quer dizer que errou em todos os outros? Não. Ela tem um tato para fazer tudo muito bom, mas sempre no 5, geralmente, ela faz maravilhosamente bem. E aqui, nesse episódio, ou melhor, nessa parte 5 de Obi-Wan não seria diferente. É apenas o melhor episódio de todos, e ainda é um episódio que, de uma forma bem grotesca, fala cala a boca. Não julgue antes do final. Não fale coisas sem saber. A maior lição desse episódio é exatamente isso. A gente não julgar antes do momento, a gente prestar atenção mais uma vez a detalhes e a gente se atentar de esperar que a obra se conclua antes de falarmos uma opinião definitiva e decisiva. Pois é, esse episódio é todo para te mostrar paciência. Se você não tiver paciência, você vai agir por impulso. E quando você age por impulso, você faz porcaria. E quando você faz porcaria, você causa dor, você causa sofrimento. E dor e sofrimento guiam você para o lado sombrio. Então, quando você está no lado sombrio, o que você faz? Você vai para a internet praticar racismo, você vai para a internet praticar um monte de atos hediondos, porque detrás de um teclado, mas absolutamente todo, Lex Luthor é Superman. Cara a cara, nem sempre. Então, esse episódio é todo para falar sobre isso. Tá bom? É tanto que esse episódio não dá nem pra falar muito dele em si, porque a lição desse episódio é toda... Eu tô sendo repetitivo, mas é pra ser repetitivo mesmo. A lição desse episódio é: não julgue antes de saber. Estude mais, preste mais atenção. Eu lembro lá no episódio 2, quando começou aquela situação lá do Grande Inquisidor, quando começou aquela situação de descanonizaram Rebels, isso, aquilo. Gente, paciência. E parece que foi uma coisa interessante naquela época. Melhor eu falar naquela época como se fosse muito longe, mas não, nessas semanas atrás, porque a galera toda, ou pelo menos quase toda do fandom de Star Wars, eu falo a galera gente boa, todo mundo parece que se calou para aquilo. A gente só falava, tipo, não é isso, vamos até o final. E aí, faltando um dia pro episódio, ou seja, na terça-feira, algumas coisas começaram a surgir sobre raças. Exatamente das pessoas que sempre falavam, calma. Mas como assim, Ludinei? O que você quer? O que você quer falar? É simples. Um pauano, que é a raça do Grande Inquisidor, no livro, eu não tenho esse livro aqui, o nome do livro é Last Shot. Ele, até onde eu sei, não foi traduzido, infelizmente. E ele é um livro que conta a história do Han Solo e do Lando, só que eles se passam em épocas diferentes e eles precisam enfrentar um pauano, que é o cara da raça do Grande Inquisidor, e que é da mesma raça dos carinhas que aparecem, se não me engano, lá no episódio 3. E aí, esse cara, ele mexe com medicina, e nesse livro, que é canônico, é dito que pauanos têm 2 estômagos. Pois é, pauanos têm 2 estômagos. Esse é o problema de não estudar.
Esse é o problema de falar coisas sem saber. Esse é o problema de se precipitar. Que, inclusive, esse episódio é todo para tratar sobre não se precipitar. É interessante porque ele já começa com um flashback. Na verdade, o episódio todo é meio Naruto, né? É todo de flashback. Então, assim, o que acontece? À medida que a gente vai acompanhando a narrativa, à medida que a gente acompanha o Obi-Wan nesse episódio, a gente vai voltar no passado, melhor, a gente volta no passado para relembrar uma determinada situação que, inclusive, aquece o nosso coraçãozinho, porque o lugar que está acontecendo, esse flashback, as pessoas, que, inclusive, vale muito a pena prestar atenção nesse flashback, tá bom? Por que é isso? Porque esse flashback, ele tem uma fala que precede a uma fala do episódio 4. Lá no episódio 4, quando Obi-Wan e Darth Vader se encontram, eles têm um diálogo e o Vader fala uma coisa pro Obi-Wan. E isso que o Darth Vader fala pro Obi-Wan lá no episódio 4 é em resposta ao que o Obi-Wan fala com o Anakin no flashback desse episódio. Cara, eu não entendo como que as pessoas ainda estão nessa vibe de esperar que a série vá te dar piruetas, lutas de sabre, tipo, like a episódios 1, 2 e 3, uso muito excessivo da força. Não, a série não vai dar isso, porque é uma série reflexiva, e até hoje tem pessoas que estão aí falando que não, que é a pior série, que é isso, que é aquilo, que estragaram e tal. E não é assim, gente. A série é uma série reflexiva. Prestem atenção, em meio a toda essa porcariada que a gente está tendo na internet, de pessoas sendo horríveis com pessoas, de pessoas tentando destruir outras pessoas, nós temos o episódio 5, que é justamente para te mostrar o que acontece quando você trilha esse caminho. Esse é mais um episódio que vai nos mostrar como Anakin caiu pro lado sombrio. E, velho, vai rolar um spoiler aqui, tá? Esse eu não tem como não comentar uma determinada cena do episódio. Mas vamos chegar lá. Então, ao decorrer da narrativa do episódio, a gente começa a ter elementos importantes e especiais. Na verdade, não é um spoiler, vai ter mais do que um spoiler aqui. Teremos elementos ao decorrer dessa narrativa que nos levam a algumas reflexões. Como assim, Ludinei? É simples. Ao decorrer do episódio, a gente vai se deparar ali com um determinado local que existem alguns sabres de luz e roupas de Jedi. Mas por que aquilo tá ali? Por que naquele lugar? Sabe? E aquilo leva a gente a pensar que existem outros, mas eles estão disfarçados. Tá? Primeiro spoiler assim, tal. E ao decorrer do episódio, a gente vê o Obi-Wan sendo guiado pela força. Cara, Obi-Wan sendo guiado pela força por 2 vezes. Aquilo foi genial. Sim, ele foi guiado pela força 2 vezes. Inclusive é interessante porque a primeira vez que ele é guiado pela força, ele exerce a função de negociador, que o General Grievous dá esse título para ele, porque o Obi-Wan, ele tem a capacidade, grande capacidade, de conseguir resolver alguns conflitos sem lutar. Exatamente igual a um filósofo que andou pelas nossas terras, chamado Confúcio. O Confúcio, ele conseguia resolver conflitos entre guerras, ou melhor, conflitos de guerras entre estados, entre reis, sem lutar. O cara colocava os caras de um lado, os caras de outro, e ele no meio, e os três chegando a um consenso sem precisar usar a força. Não a força, mas a força. E Obi-Wan, ele fazia isso. Olha para vocês verem a ligação filosófica disso. E as pessoas não conseguiram entender isso ainda. Então, o Obi-Wan, ele se deixa ser guiado pela força, exerce isso, e nesse momento a gente tem flashback. Eu falei que era igual a Naruto. A gente tem um flashback que tem relação com a Reva. Então, esse episódio, ele é um episódio meio
foi um episódio meio previsível, porque para quem apostou em algo sobre a Riva, quem apostou em algo sobre o Grande Inquisidor, essas duas coisas são reveladas nesse episódio, pra gente definitivamente ver por que a Riva é o que é e qual é a verdadeira situação do Grande Inquisidor. Vocês são impulsivos. E a sua impulsividade faz com que vocês caiam para o lado sombrio. Pois é. E aí, depois, nessa cena, as pessoas que assistiram sabem do que eu tô falando, o Obi-Wan se deixa ser guiado pela força. Gente, como que isso aconteceu? Prestem atenção a todos os detalhes, como eu já falei desde o primeiro episódio. A cena, da forma como ela acontece, a movimentação e tal, caraca, a força tá guiando o cara. E na cena, um pouco depois, acontece mais uma vez de ele ser avisado de algo. E é interessante como que esse episódio, ele faz um elo, ele tem esse elo entre o passado e o presente, onde a gente vai ver, a gente percebe mesmo assim, quando que o Obi-Wan tá ganhando, como que o Obi-Wan tá perdendo, e vai fazendo esse paralelo entre uma situação do passado e uma situação do presente, e até mesmo com a Riva, a gente tem esse mesmo paralelo de passado e presente dela. Esse episódio, ele é simplesmente o melhor episódio de todos. E aí, lá no final do episódio, a gente tem uma cena que é magnífica, porque a gente tem uma pequena camada ao decorrer do episódio, prestem muita atenção que a gente vai começar a ver uma camada que a gente talvez não tinha visto ainda do Darth Vader, tá? A gente vê um dos motivos pelo qual o Anakin cai, e a gente ainda vê uma das camadas dele, que é a transição do garoto mimado, ou melhor, do garoto super protegido para o adolescente birrento, para que ele consiga cair da forma como ele caiu. Então, quando chega no final do episódio, que a gente tem ali aquela cena que é simplesmente magnífica, e você tem uma pequena extensão do poder do Vader, que é aquela cena da nave dispensa comentários, né? Aquela cena da nave, tipo... Aquela cena é fantástica, aquela cena é simplesmente fantástica, e a gente vai ver o Vader usando o seu poder. Logo em seguida, ele ainda mostra como que ele é incrivelmente forte, que é uma luta que ele tem ali no final do episódio, que mostra o quão poderoso o Vader é. E ali existe um plot twist para os desavisados e os que ficavam falando que a série estragou o cânone. Essa cena é um cala-boca para essas pessoas. E para quem ainda tá assistindo normalmente, sem pegar muita coisa, tem aquele plot ali no final. E assim, o spoiler final, o Grande Inquisidor, ele tem toda aquela situação com ele e ele desaparece. Sem corpo, sem funeral, sem morte. Isso é uma regra clássica da cultura pop. Mas vocês insistem em não acreditar. E aí, fica uma teoria no final desse vídeo. O Grande Inquisidor ficou esse tempo todo fora. O que o Grande Inquisidor estava fazendo? Ele estava dentro de um tanque de Bacta? Ou será que ele foi resolver alguma situação com um determinado padawan de um determinado jogo? Fica aí a reflexão. E nunca tome medidas precipitadas. Que a força esteja com vocês. E como diz o mando, this is the way.